Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto, muito importante, e muito interessante, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um período de grandes transformações, tecnológicas, que teve início ali na Inglaterra, a partir do século XVIII e que se espalhou, pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial, ela garantiu, o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim, como no estilo de vida, da humanidade, uma vez, que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos naturais. Além disto, a Revolução Industrial, ela foi responsável, por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial, ela foi realizada, de maneira pioneira ali na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato, de que lá, é que surgiu a primeira máquina a vapor em 1698, construída, por Thomas Newcomen e aperfeiçoada, por James Watt em 1765. O historiador, Eric Hobsbawm, ele acredita que a Revolução Industrial, ela foi iniciada de fato na década de 1780, O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu, um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, E com essas máquinas era possível, tecer uma grande quantidade de fios, que manualmente só seria possível com vários funcionários. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico ele foi utilizado, na criação de locomotivas, e nas estradas de ferro, que a partir de 1830, foram construídas por toda a Inglaterra. E a construção, das estradas de ferro, elas contribuíram, para ampliar o crescimento, industrial, uma vez, que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade, de locomoção das mercadorias. Então, o desenvolvimento das estradas de ferro foi algo, que aproveitou da prosperidade da Inglaterra, da indústria inglesa, uma vez, que os financiadores da sua construção, foram exatamente, os capitalistas, que prosperavam, a Revolução Industrial. Isto porque, a indústria inglesa, ela não conseguia absorver, todo o excedente de capital, fazendo com que fosse possível, investimentos nas estradas de ferro. Então agora nós vamos ver um pouco, o trabalhador, na Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela também, gerou grandes transformações no modo, de produção de mercadorias. E antes do surgimento da indústria, a produção, ela acontecia pelo modo de produção, manufatureiro. Isto é um modo de produção manual, que utilizava a capacidade artesanal daquele funcionário,
E assim, a manufatura, ela foi substituída, né, pela maquinofatura. E com a maquinofatura, né, não era mais necessário a utilização, né, de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma única pessoa, né, manuseando as máquinas, conseguia fazer todo aquele processo sozinha. E com isto, o salário dos trabalhadores despencou, né, uma vez, né, que não era mais necessário habilidades manuais, né, isto é, evidenciado, né, pela estatística trazida por Eric Hobsbawm, né, que mostra como os salários, né, dos trabalhadores ingleses caíram, né, e com o surgimento da indústria, né. Além do baixo salário, né, os trabalhadores eles eram obrigados, né, a lidar com uma carga horária de trabalho muito grande, né. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, né, a jornada de trabalho diária, né, costumava chegar até 16 horas, né, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Então, também, né, não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores, né, e constantemente ocorria, né, acidentes. O acidente mais comum era quando os trabalhadores, eles tinham um de seus dedos presos ali na máquina, né, e muitos deles chegavam a perdê-los, né. Então, assim, quando o funcionário ele era afastado, né, por algum tipo de problema de saúde, ele não recebia os seus salários, né? E só recebiam salários aqueles funcionários, né, que trabalhavam efetivamente, né? E essa situação, né, degradante fez com que os trabalhadores eles se mobilizassem, né, pouco a pouco, né, contra os seus patrões, né, e isso levou à criação, né, de várias organizações de trabalhadores, né, os sindicatos, que lá na Inglaterra se chamava Trade Union, né, e os trabalhadores, eles exigiram melhores salários e redução também, né, na jornada, na hora, a jornada de trabalho, né. Então, desses sindicatos, né, surgiram dois grandes movimentos de trabalhadores dessas organizações, o ludismo e o cartismo, né. O ludismo teve atuação, né, destacada, né, no período entre 1811 e 1816, e a sua estratégia, né, ela consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas, né. Isso acontecia, né, porque os adeptos do ludismo, eles afirmavam, né, que as máquinas estavam roubando, né, os seus empregos e, portanto, né, elas deveriam ser destruídas. Já, né, o movimento cartista, né, por sua vez, ele surgiu na década de 1830, né, e ele lutava, né, pelos direitos trabalhistas, né, e políticos, né, para a classe trabalhadora ali na Inglaterra, né. E uma das principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, né, ou isto é, o direito de todos os homens, né, para que eles tivessem direito a voto. Então, os cartistas, eles também exigiram, né, que a sua classe tivesse representatividade no parlamento inglês. E a mobilização, né, dos trabalhadores resultou em algumas melhorias, né, ao longo do século XIX. A pressão exercida, né, ao longo do século XIX, os trabalhadores, né,
se dava, né, principalmente essa pressão se dava através da greve, né? E uma das melhores e mais sensíveis conquistas, né, feitas pelos trabalhadores foi a redução de jornada de trabalho, né, para 10 horas diárias. E a mobilização, né, dos trabalhadores enquanto classe, né, não foi um fenômeno, né, que surgiu especificamente, né, por causa da Revolução Industrial, mas nas palavras de Eric Hobsbawm, né, o enfrentamento dos patrões, né, pelos trabalhadores, ele aconteceu, né, porque a Revolução Francesa, né, deu-lhes confiança para isto, né, enquanto a Revolução Industrial trouxe, né, a eles a necessidade de mobilização, né, permanente. Mas por quê, né? Por que a Revolução Industrial aconteceu, né, primeiramente na Inglaterra? A Revolução Industrial, ela despontou, né, na segunda metade do século XVIII, primeiramente ali na Inglaterra, né? E gradativamente ela foi se espalhando pela Europa e em seguida por todo o mundo. E primeiramente, né, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra, ele foi possível, né, porque a burguesia, ela estabeleceu-se, né, como classe e garantiu, né, o desenvolvimento da economia inglesa, né, na direção do capitalismo. E isso aconteceu, né, no século XVII, né, com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela aconteceu em 1688, né, e se consolidou, né, dando fim, né, o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, né, que já vinha, né, assim, enfraquecida desde a Revolução Puritana. E na década de 1640, né, com isto, a Inglaterra, ela transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, né, na qual o poder do rei não estava, né, acima do parlamento e nem da Constituição, né, no caso da Inglaterra, né, da Declaração de Direitos. Assim, né, a burguesia, ela conseguiu, enquanto classe, né, e governar de maneira a atender aos seus interesses econômicos, né. Um acontecimento, né, fundamental para o desenvolvimento do comércio inglês, né, deu-se no meio das duas revoluções, né, do século XVII, citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell decretou, né, os atos de navegação, lei, né, que determinava, né, que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas, né, por embarcações inglesas. E essa lei, ela foi fundamental, né, pois protegeu o comércio, né, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses, né, contra-atacassem, né, as rotas comerciais marítimas, né? E isto enriqueceu, né, a burguesia inglesa e permitiu acumular capital. Esse capital, ele foi utilizado, né, no maquinário, nas máquinas, né, e na instalação das indústrias. Mas não bastava, né, somente excedentes de capital para garantir o desenvolvimento industrial.
era necessário trabalhadores também, né? E a Inglaterra, no século XVIII, né, tinha mão de obra excedente. Este está relacionado, né, aos cercamentos, né, que aconteciam, né, na Inglaterra e que se intensificaram, né, a partir do século XVII. Os cercamentos, eles aconteciam, né, por força da lei dos cercamentos, né? Era uma lei inglesa que permitia, né, que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pasto. E as terras comuns eram parte, né, do sistema feudal que estipulava determinadas áreas, né, para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. E com o cercamento, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e essas terras foram transformadas, né, em pastos para a criação, né, de ovelhas. A criação de ovelhas, ela era, né, o que fornecia a lã, né, utilizada em larga escala ali na produção têxtil do país, né? Então, os camponeses, né, expulsos de suas terras e sem terem para onde ir, eles mudavam-se para as grandes cidades, né? Eles migravam para as grandes cidades. E sem nenhum tipo de qualificação, né? Esses camponeses, eles viram-se obrigados a trabalhar, né? Nos locais, né? Nos únicos locais que forneciam empregos, né? As indústrias. Assim, as indústrias que se desenvolveram na Inglaterra, elas tinham, né, mão de obra excedente. E isto garantia aos patrões, né, o poder de barganha, pois poderiam forçar, né, os trabalhadores a aceitarem salários de fome por uma jornada exaustiva de trabalho diária, né? Então, a adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu, né, de maneira massiva, também por uma lei inglesa, né, que proibia as pessoas de vadiagem, né? Assim, pessoas que fossem pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam também ser punidas, né, com castigos físicos, né, e até mesmo com a morte, né, e em caso, né, se elas fossem reincidentes, né. Então, o desenvolvimento, né, das máquinas e das indústrias ocorreu, né, porque a Inglaterra tinha reservas também, né, de dois materiais essenciais, né, que era o carvão e o ferro. E com reservas de carvão e ferro abundantes, né, a Inglaterra ela pôde, né, desenvolver a sua indústria, né, desenfreadamente, né. Então, nós vamos ver aqui agora algumas fases, né, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela corresponde, né, às modificações econômicas e tecnológicas, né, que consolidaram, né, o sistema capitalista e permitiram, né, o surgimento de novas formas de organização também de sociedade, né? As transformações tecnológicas, econômicas e sociais, né, vividas na Europa Ocidental, inicialmente, né, limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos, né, diversos desdobramentos, né, os quais nós podemos chamar de fases, né, e essas fases, elas correspondem, né, ao processo produtivo, né,
das tecnologias desenvolvidas e as consequentes mudanças socioeconômicas, né? Então, a primeira revolução industrial, né? Essa primeira revolução, ela refere-se, né, ao processo de evolução tecnológica, né, ao processo vivido a partir, né, do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 a 1850, né, estabelecendo uma nova relação, né, entre a sociedade e o meio, e bem, né, como possibilitou, né, a existência de novas formas, né, de produção que transformaram, né, o setor industrial, né, desde o início, né, e também modificaram, né, o padrão de consumo, né. E essa fase, ela é marcada, né, especialmente, né, pela substituição da energia produzida pelo homem por uma energia, né, a vapor. Então, essa primeira fase, ela é marcada, né, pela utilização da energia a vapor, da energia eólica e da energia hidráulica, né? E da substituição da produção artesanal para uma produção mais para a maquinofatura, né? E também, né, pelas novas relações de trabalho também, né, ali existentes, né? E as principais invenções dessa fase, né, que modificaram todo o cenário ali vivido na Europa, foram a utilização do carvão, né, como fonte de energia e, consequentemente, né, o desenvolvimento, né, da máquina a vapor, o da locomotiva, né. Nessa fase também, né, foi construído, né, o telégrafo, né, um dos principais meios de comunicação, né, quase instantânea, né. A produção, ela modificou-se, né, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade, né. E as invenções, elas possibilitaram, né, um melhor escoamento de matérias-primas, né, bem como também, né, dos consumidores, e também favoreceram, né, a distribuição mais rápida, né, dos bens produzidos, né. Então, nós tivemos também a segunda revolução industrial, né. Esta segunda revolução industrial, ela refere-se, né, ao período entre a segunda metade, né, do século XIX até meados do século XX, né, tendo seu fim ali durante a Segunda Guerra, né, Mundial. A industrialização, ela avançou, né, os limites geográficos da Europa Ocidental, espalhando-se, né, por países, né, como Estados Unidos, Japão, né, e demais países da Europa, né. E compreende, né, essa fase compreende a fase de avanços, né, tecnológicos ainda maiores, né, que vivenciados naquela primeira fase, né, como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes, né. O mundo, ele pôde vivenciar, né, diversas novas criações, né, que aumentaram ainda mais a produtividade, né, e consequentemente aumentaram os lucros, né, das indústrias. E houve nesse período grande incentivo às pesquisas, né, especialmente, né, no campo da medicina, né. As primeiras invenções, né, dessa fase, elas estão associadas ao uso do petróleo, né, como fonte de energia, utilizando também uma nova invenção, né, o motor a combustão, né, a eletricidade,
que antes era utilizada apenas para o desenvolvimento das pesquisas em laboratório, nesse período agora, né, ela começava a ser usada, né, para o funcionamento de motores, e com destaque nos motores elétricos, né, e a explosão. O ferro, né, que era largamente utilizado, ele passou a ser substituído pelo aço, né, ali nessa segunda fase da Revolução Industrial. Nós tivemos também, né, a terceira fase da Revolução Industrial, né, e essa fase, ela também, né, ela é conhecida como Revolução Tecnocientífica, né, ela iniciou-se ali no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, né? E essa fase, ela representa, né, uma revolução, não só no setor industrial, né, visto que passou, né, a relacionar não só com o desenvolvimento tecnológico, né, voltado ao processo produtivo, mas também com o avanço científico, né, deixando de limitar-se, né, a alguns países e espalhando-se por todo o mundo, né? E as transformações, né, possibilitadas pelos avanços técnicos, científicos, né, são vivenciados até os dias atuais, né? Sendo que cada descoberta, né, representava um novo patamar dentro dessa fase de revolução, consolidando, né, o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. Então, né, a introdução da biotecnologia, da robótica, avanços na área da genética, da telecomunicações, da eletrônica, do transporte, entre outros, né, eles transformaram, né, não só a produção, como também as relações sociais, né? O modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. E todo esse desenvolvimento, né, proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas condições, né, nas diversas áreas científicas, elas relacionam, né, assim, ao que nós chamamos, né, de globalização. Tudo converge, né, para a diminuição do tempo, das distâncias, ligando pessoas, né, ligando lugares, transmitindo informação instantaneamente, né, separando então os desafios, né, os obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas, né, e sociais. E quais foram, né, as consequências da Revolução Industrial, né? Então, de um modo, né, geral, a Revolução Industrial, ela transformou, né, não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, né, provocando, né, alterações no modo de vida das pessoas, né, nos padrões de consumo, no meio ambiente, né. E cada fase, né, da revolução, ela representou diferentes transformações, né? Em cada uma dessas fases, ela representou diferentes transformações, né? E a primeira revolução industrial, ela representou, né, uma nova organização no modo capitalista, né? Nesse período, houve um aumento, né, significativo, né, das indústrias e bem como um aumento significativo, né, da produtividade. O homem, né, ao ser substituído pela máquina,
ele saiu ali, né, da zona rural, né, e ele foi migrando, né, para as cidades, né, em busca de novas oportunidades, né, dando início ao processo de urbanização, né, e esse processo, ele culminou, né, no crescimento desenfreado, né, das cidades, né, e na marginalização, né, de boa parte dessa população, bem como também com problemas, né, de ordem social, miséria, violência, fome. Nessa fase, a sociedade organizou-se em dois polos, né, de um lado a burguesia e do outro, né, o proletariado.